Em 2003, ao largo da costa sul da Austrália, uma equipe de investigação ergueu um pequeno dispositivo eletrônico, verificou-o pela última vez e fixou-o ao corpo de um dos animais mais perigosos do planeta. Debaixo das mãos deles estava uma grande tubarão branco, uma fêmea adulta com cerca de 2 metros e 3/4 de comprimento, saudável, madura, um predador de topo em todos os sentidos, uma criatura que quase nada teme no oceano, porque quase nada no oceano consegue ameaçá-la. Eles marcaram-na, soltaram-na e viram-na deslizar de volta para o azul profundo até desaparecer. 4 meses depois, o mesmo aparelho apareceu na costa, a centenas de quilômetros do ponto onde tinha sido colocado. Quando os cientistas descarregaram os dados, perceberam que tinham diante de si uma cena impossível de ignorar. Em algum lugar no mar aberto, num único instante horrível, a temperatura registrada pelo sensor saltou do frio gelado das profundezas para o calor do corpo de um animal vivo. Logo depois, desceu de forma brusca e deliberada para a escuridão. O maior predador que aquela equipe alguma vez tinha estudado tinha deixado de ser caçador. Tinha virado presa. Desde então, a pergunta não é se ela foi comida. Os dados não deixam margem para dúvida. A verdadeira pergunta é: o que, no oceano inteiro, seria grande o bastante para engolir o vazio deixado pela queda de um grande tubarão branco? Para perceber o peso desse registro, é preciso perceber o que foi necessário para o obter. Seguir um grande tubarão branco pelo oceano de forma contínua quase nunca funciona. Eles percorrem milhares de quilômetros em mar aberto, mergulham para profundidades onde a luz do sol nunca chega. Somem-se durante semanas em espaços oceânicos que nenhum olho humano consegue vigiar. Durante grande parte da história, isso tornava o estudo deles quase impossível. A criatura era capturada, fotografada, por vezes marcada e depois desaparecia no vazio do oceano. O que fazia lá embaixo? A que profundidade ia? Quão fria era a água? De que se alimentava e quem a caçava? Permanecia um enigma total. Foi aqui que essa etiqueta mudou tudo. Em 2003, a Agência Científica Nacional da Austrália prendeu aquela fêmea a um aparelho especial conhecido como etiqueta arquivadora pop-up, com transmissão por satélite. Os cientistas chamam-lhe etiqueta PAT, e o nome descreve bem o que ela faz. Antes de mais, é um arquivo. Não envia informação em tempo real para lado nenhum. Em vez disso, acompanha o animal em silêncio, registrando medições minuto a minuto, hora a hora, dia após dia e guardando tudo na memória. A etiqueta registra 3 coisas. Registra a profundidade, permitindo reconstruir com precisão até onde o animal desceu e como se moveu na coluna de água. Registra a temperatura, o calor da água em redor da etiqueta, algo que acabou por revelar muito mais do que alguém imaginava. E registra a luz, o que dá aos cientistas uma forma aproximada de localizar o animal no oceano em qualquer dia, usando a hora do nascer e do pôr do sol como uma espécie de bússola natural. Depois, chega o momento programado. A etiqueta cumpre a segunda parte do nome, solta-se. O mecanismo corroído pelo tempo, ou simplesmente programado para falhar, separa-a do animal. Como tem flutuabilidade, ela sobe à superfície. Assim que rompe a linha de água, começa finalmente a transmitir os dados, enviando a localização armazenada e um resumo comprimido da sua memória a um satélite que passa por cima. E é aqui que está a parte mais importante de toda esta história. Como a etiqueta PAT não transmite em tempo real, quem a instala trabalha sempre a olhar para trás. Quando os resultados chegam ao ecrã do investigador, o que está ali descrito pode ter acontecido semanas ou meses antes. Nessa altura, o animal pode estar longe. Ou, como neste caso, pode já nem existir. A etiqueta torna-se uma espécie de gravador de bordo retirado dos destroços de um avião. Uma caixa negra que só começa a falar depois de a catástrofe já ter terminado. A narrar, com números frios e precisos, o instante que nenhum testemunho vivo viu. Mas falta ainda uma peça biológica essencial. Sem ela, este registro não faria sentido. A maioria dos peixes é de sangue frio. Ou, mais exatamente, a temperatura do corpo acompanha a temperatura da água em que nadam. Peixe em água fria, peixe frio. Mas o grande tubarão branco não é um peixe comum. Ele pertence a um grupo pequeno, mas notável, que os cientistas chamam endotermos regionais. Graças a uma rede especializada de vasos sanguíneos que funciona como um permutador de calor, consegue manter partes do corpo, músculos de natação, estômago, cérebro e olhos muito acima da temperatura da água à sua volta.
É isso que os torna caçadores tão formidáveis. Músculos aquecidos são músculos fortes. Um cérebro aquecido reage depressa. Isso permite ao grande tubarão branco perseguir presas em água fria, onde um peixe comum ficaria lento e apático. Mas também significa outra coisa, algo decisivo neste caso. A água em redor de um grande tubarão branco pode estar mais quente do que a água ao redor, mas só até um certo ponto. Ele não é um mamífero. Ela não funciona perto de uma temperatura quase a ferver, como o calor interno de uma baleia ou de um ser humano. Aqui, o que importa é o intervalo, um intervalo nítido, mensurável. Mais quente do que as águas profundas, mas muito abaixo do sangue de um animal de sangue quente. Guarde isso. Guarde este número, este intervalo exato, porque quando a marca regressou, a temperatura registada nos últimos minutos já não batia com a da água. E também não batia com a de um grande tubarão branco. Lá dentro era outra coisa, completamente diferente. Agora imagina a operação outra vez, só que sabendo o que aquele aparelho era e o que conseguia ver. A mulher está junto ao barco, suficientemente calma, ou pelo menos controlada, durante o curto momento de que precisavam. A sequência continua e a partir dali começa a encher-se um registro invisível. Cada medida de profundidade, cada medida de temperatura, um arquivo silencioso e fiável de uma vida que nenhuma câmara apanharia. Tudo gravado num dispositivo do tamanho de uma pequena lanterna, preso no dorso de um tubarão branco de 2,75 m. Nos relatos seguintes, deram-lhe um nome, Alpha, um nome adequado para um animal que estava no topo do seu mundo. Depois, ela foi embora. O barco voltou para a terra e durante 4 meses ninguém fazia ideia do que aquele diário de bordo estava a guardar, nem de como tudo iria acabar. Até que a marca voltou à superfície. O mecanismo de libertação disparou no tempo certo. Subiu, recebeu sinal de um satélite que passava por cima e começou a enviar a sua localização. E aconteceu longe de onde qualquer um esperava. Foi parar a uma praia perto de um lugar chamado Bremer Bay. Arrastada pelas ondas, ficou deitada na areia à espera que alguém a encontrasse. À primeira vista parecia só lixo do mar, um cilindro de plástico gasto, da cor de um sinal de aviso, arranhado, salgado, marcado pelos 4 meses de deriva. Mas não era lixo, era um arquivo selado. Dentro da caixa havia um chip de memória, com um registro contínuo de tudo o que os sensores tinham visto, minuto a minuto, durante um terço de ano. Quando a equipa percebeu que a marca tinha emergido perto de Bremer Bay, a sudeste de Perth, foi atrás dela com o cuidado de quem recolhe algo raro e frágil. Porque uma marca que transmite a sua posição é uma coisa, uma marca que transmite dados e depois é recuperada fisicamente é outra muito diferente. Guardar a memória inteira intacta é o que realmente conta. As mensagens por satélite são só um resumo comprimido, um retrato curto dos pontos principais, pequeno o suficiente para atravessar o ar. O próprio aparelho, esse, guarda tudo, cada leitura em alta definição. E este sobreviveu. Eles descarregaram os dados e, no início, não havia nada de alarmante. Vale a pena insistir nisto porque é exatamente isso que torna o registro tão assustador depois. Durante a maior parte daqueles meses, Alpha comportou-se como se esperava de uma grande tubarão branca adulta e saudável. A profundidade subia e descia no ritmo suave de um animal a patrulhar o seu território, a mover-se pelas camadas superiores, a descer para caçar ou deslocar-se e depois a voltar à superfície. As leituras e temperaturas seguiam o estado do mar em volta dela. Calmas, estáveis. Exatamente o que se esperaria de um peixe a circular ao largo da costa do oeste australiano. Linha após linha de vida comum. Um predador a fazer o que os predadores fazem. Se folheasse aquele diário, veria apenas um animal sem nada de especial, ocupado com a sua rotina, num mundo que lhe pertencia. E depois, num instante preciso, o registro deixa de ser normal. Tudo muda, e muda em segundos. A primeira coisa que os cientistas repararam foi a temperatura. Durante semanas, os valores tinham oscilado perto da temperatura mais baixa da água à volta, cerca de 7,8 graus Celsius, ou perto de 46 graus Fahrenheit. Frio. Um frio capaz de entorpecer uma mão humana quase de imediato. Era esse o número que o sensor enviava repetidamente à medida que Alpha se movia nas profundezas. Depois, em poucos minutos, esse número fez algo que o corpo de um animal do mar frio não consegue fazer sozinho. Subiu de repente. Subiu e continuou a subir, até atingir cerca de 25 graus e meio Celsius, ou perto de 78 graus Fahrenheit.
Pense no salto, do frio do fundo do mar para um calor quase de piscina aquecida, de forma quase instantânea, e a manter-se assim depois disso. No oceano aberto não há um fenômeno natural que se comporte desse modo. A água do mar não aquece 30 graus em minutos e depois fica estável a essa profundidade. Nem o sol, nem a ausência de corrente, nem uma camada térmica, nem uma chaminé vulcânica criam uma cavidade quente e constante, onde um aparelho à deriva pudesse cair e ficar durante horas. Um calor prolongado como esse, que envolve totalmente um sensor, só aparece naturalmente num sítio, dentro do corpo de um grande animal. A marca já não estava a ler a temperatura do mar, estava a medir a temperatura do interior. Tinha, no sentido mais literal, entrado para dentro. Mas a temperatura era só metade da história contada por aquele diário de bordo. A outra metade era a profundidade. Porque quase no mesmo momento em que o calor surgiu na água, a marca começou a afundar. Não devagar, como um pedaço de destroço a descer em espiral, muito mais depressa. Ela caiu de repente. As leituras de profundidade despencaram, cada vez mais fundo, passando de 100 metros, depois 200, depois 300, até chegar a cerca de 580 metros. Isso é perto de 1900 pés, muito além do alcance da luz do sol, num reino de frio permanente e escuridão total, onde a pressão esmaga tudo e quase nada vivo perto da superfície ousa ir tão longe. E a velocidade dessa queda importava. Não era lento, não era errático. Era rápido demais e decidido demais para ser apenas o corpo afundando sem controle. O traço parecia o de um grande animal, forte, movendo-se com propósito para o fundo, carregando algo quente na barriga. Quando os cientistas olharam para o gráfico reconstruído, juntaram as peças como quem monta um quebra-cabeça que ninguém queria ver completo. Um grande tubarão branco, saudável, adulto, com cerca de 9 pés de comprimento, estava nadando em água fria, como vinha fazendo havia semanas. E então, em questão de minutos, a temperatura fria foi substituída por uma temperatura interna estável de 78 graus. O calor vinha de dentro de um ser vivo. Ao mesmo tempo, a marca que ele carregava despencava para quase 2.000 pés na escuridão. Havia só uma forma de transformar esses dados numa história coerente. O aparelho e o tubarão que o carregava tinham sido engolidos. Alguma coisa surgiu de baixo, fechou a mandíbula em torno da grande fêmea adulta e a arrastou para o fundo, para digerir. Foi o processo de digestão que ficou registrado no diário da marca. E a história não acabou quando ela chegou ao fundo daquela imersão. A etiqueta ficou ali, a grande profundidade, envolta por um calor corporal constante durante horas e horas. A temperatura permanecia alta, estável, como se alguém estivesse lendo o interior de um estômago que trabalhava devagar, consumindo a presa por dentro. Não era uma mordida rápida e um soltar, era consumo. Era um animal que comeu, desceu para um lugar frio e silencioso e ficou ali em repouso enquanto o próprio corpo fazia o trabalho lento de transformar a refeição. A descida até 580 metros não parecia acidente. Parecia o comportamento de um grande predador recuando para a profundidade depois de uma refeição farta, como tantos animais marinhos fazem quando procuram estabilidade no frio e na escuridão para digerir em paz. E então, depois de muitas horas, os sinais mudaram de novo. A temperatura e a profundidade começaram a variar. O animal se mexeu, subiu, levou a marca de volta para águas mais rasas. No fim, a etiqueta fez o mesmo que uma etiqueta dentro de um sistema digestivo faz. Foi expelida. Voltou ao mar. E por causa da flutuabilidade, só pôde fazer uma coisa: derivar. Dias e semanas depois, ela foi levada pelas correntes, até o mecanismo de soltura disparar, ela emergir à superfície, encontrar seu sinal e começar a vagar em direção a uma longa faixa de areia distante na Baía de Bremer, carregando a única prova que restava da morte da maior predadora do oceano. Os cientistas tinham seu próprio caixa preta. Agora precisavam responder à pergunta que a caixa preta lhes lançava de volta. O que no mar era grande e quente o suficiente para engolir um grande tubarão branco? Os primeiros a olhar para aquele gráfico reconstruído fizeram o que todo cientista cuidadoso faz quando recebe algo extraordinário. Tentaram, com método e insistência, transformar aquilo em algo normal. Porque a explicação incrível, a de que uma fêmea adulta e saudável havia sido comida viva, era tão ousada que exigia o esgotamento de todas as alternativas menores. É assim que a boa ciência se protege do próprio entusiasmo. Você não se apaixona pela resposta dramática. Você a ataca, tenta destruí-la e só acredita nela se ela resistir a todas as objeções razoáveis.
Então, primeiro, eles testaram o aparelho. Marcas falham. Equipamentos eletrônicos mergulhados em água salgada, sob pressão, fazem coisas estranhas. A leitura de 78 graus poderia ser só defeito? O sensor poderia ter distorcido os próprios dados? A linha poderia ter sido corrompida e perdido qualquer sentido? Essa era a explicação mais confortável, e eles queriam que fosse verdadeira, mas os dados não colaboraram. Um sensor de temperatura com defeito costuma produzir saltos bruscos, oscilações, leituras instáveis, contradições, falhas e desvios sem lógica. Nada disso apareceu. O calor surgiu de forma contínua, subiu em poucos minutos e depois permaneceu estável, plausível, biologicamente coerente, por muitas horas seguidas. E o mais importante, o sensor de profundidade, um sistema totalmente separado, contou uma história que batia perfeitamente com a temperatura. 2 instrumentos, medindo coisas diferentes, registraram o mesmo evento de forma independente. Um aquecimento repentino, acompanhado de uma queda profunda, súbita e intencional. Para os dois falharem ao mesmo tempo, e ainda por cima de um jeito que criasse um relato inteiro sobre ser comida, seria coincidência demais para aceitar. A etiqueta não estava quebrada, a etiqueta estava dizendo a verdade. A segunda teoria era mais suave, mais triste e por um tempo pareceu convincente. Talvez o tubarão tivesse simplesmente morrido. Talvez uma causa natural, idade, ferimento ou doença, tivesse abatido o animal, e o corpo tivesse afundado como sempre acontece, até repousar no frio e na escuridão, a cerca de 580 metros de profundidade. Um tubarão morto no fundo do mar explicava a profundidade. Era silencioso, era banal, e combinava com o oceano que todos achavam que conheciam. Mas até aí houve resistência generalizada. Eles recusaram por um único ponto, e esse ponto era decisivo: a temperatura. Uma grande tubarão branco morto, caído na água fria, não aquece, esfria. Cede o próprio calor ao mar ao redor e desce pouco a pouco até a temperatura da própria cova. É isso que um corpo sem vida deveria registrar: frio, queda, fim. Só que a marca no animal mostrou o contrário. Mostrou aquecimento. Mostrou uma subida súbita até 78 graus, vinda da água gelada e mantida hora após hora, na profundidade em que nada deveria permanecer quente. Um corpo morto não produz esse calor. Um corpo morto não segura essa temperatura. Só um ser vivo, grande, ativo, com metabolismo forte e sangue quente poderia envolver o instrumento com um calor tão persistente no fundo do mar. O calor não vinha do tubarão. A sua forma de quase 3 metros e todo o calor que ainda restava nela teria desaparecido depressa diante da imensidão do oceano. Não, o calor pertencia a outra coisa. Alguma coisa dentro da qual o tubarão agora estava. Então a leitura deixou de ser um dado sobre a profundidade, passou a ser uma leitura do estômago. E foi aí que a investigação atravessou um limite que já não dava para desver. Um por um, os caminhos óbvios foram testados e todos falharam. Não era defeito da marca porque os 2 sensores batiam. Não era morte lenta, não era o corpo arrefecendo em silêncio. O cadáver esfria. Isso não explicava o que estava ali. O que estava ali era calor. Quando o conforto das explicações fáceis caiu por terra, sobrou apenas a hipótese que os próprios dados vinham empurrando desde o início. Alguma coisa viva havia engolido o tubo de monitorização. Algo vivo, quente e enorme tinha devorado um tubarão branco adulto e mergulhado para o fundo para o digerir com calma. E essa conclusão mudou tudo. Enquanto o tubarão apenas desaparecia, ele ainda podia ser colocado na longa lista das pequenas tragédias do oceano. Animais nunca reencontrados, criaturas perdidas, nomes engolidos pelo mapa. Mas um tubarão comido não é um desaparecimento comum, é uma presença. Se ele foi devorado, então tinha de existir algo capaz de fazê-lo. Em algum lugar, naquele exato momento, precisava haver uma criatura grande o bastante para colocar na boca um predador de ponta, um tubarão branco adulto. E isso batia de frente com uma ideia quase invisível, mas central sobre o mar. A de que o grande tubarão branco não tinha predadores dignos de nota. Ele deveria ser o ponto final. O topo, a resposta final. Só que havia um outro ponto acima dele. Por isso eles voltaram aos detalhes. Era tudo o que tinham, e os detalhes eram incrivelmente precisos. Havia temperatura, cerca de 78 graus, ou 25,5 graus Celsius. Havia profundidade,
por volta de 580 metros, quase 1.900 pés, profundo o suficiente para esmagar boa parte da vida de superfície só com a pressão. Havia a duração, várias horas de calor contínuo, um processo longo, paciente, de digestão. E havia o comportamento, uma descida rápida e direta logo depois da refeição, seguida muito tempo depois por uma subida lenta à superfície. Cada número fechava uma porta, cada dado reduzia o campo de possibilidades. Seja o que fosse, tinha de gerar por volta de 78 graus. Tinha de ser mais quente que a água gelada em que caçava, mas curiosamente mais frio do que o interior de um mamífero marinho. Tinha de suportar profundidade, mergulho rápido e permanência longa. E tinha de ser grande o bastante para que um tubarão de quase 3 metros fosse apenas comida. Foi a temperatura que virou a chave. 78 graus é um número estranho. Para o mar ao redor é quente demais. Mas ainda é frio demais para o núcleo de uma baleia, de um golfinho ou de qualquer mamífero de sangue quente, que gira perto dos 98 ou 100 graus. O calor típico da verdadeira endotermia. 78 ficava numa zona intermédia. A temperatura de um animal que produz o próprio calor, mas não o suficiente para alcançar o nível dos mamíferos. Quando os cientistas começaram a olhar para quais criaturas vivem exatamente nessa faixa térmica, patrulham aquelas profundezas e chegam àquele tamanho, o suspeito apareceu. E o nome era tão assustador que quase parecia absurdo pronunciá-lo. Porque o animal que melhor encaixava nesse perfil não era um monstro desconhecido, nem um leviatã escondido nas sombras. Era o mesmo tipo de animal da vítima, um tubarão branco, só que muito, muito maior. Antes de fechar essa resposta, porém, ainda faltava enfrentar outro candidato, já conhecido, já filmado, já apanhado a caçar e matar grandes tubarões brancos, com uma reputação construída exatamente sobre isso. Um predador cuja sombra já pairava sobre todo o caso, a orca. As orcas eram o primeiro suspeito óbvio, e com razão. São caçadoras extraordinárias, inteligentes, coordenadas, sem medo. E no ponto mais importante, isso não era só especulação. Elas foram apanhadas em flagrante. Anos depois do desaparecimento do Alfa, ao largo de uma baía sul-africana, um par de orcas começou a matar grandes tubarões brancos de forma sistemática, virando-os de costas, imobilizando-os e arrancando o fígado com precisão quase cirúrgica, antes de abandonar o resto da carcaça. As consequências para a população local de tubarões foram imediatas e sinistras. Os grandes brancos simplesmente desapareceram. Fugiram das águas que dominaram por tanto tempo quanto há registros. E se havia um animal capaz de matar um tubarão branco de quase 3 metros, esse animal era uma orca. Foi por isso que os cientistas cruzaram os dados à etiqueta com tudo o que se sabia sobre a forma como as orcas caçam. E esperaram que os números confirmassem a suspeita. Não confirmaram. Pelo contrário, a população quase inteira sumiu em pouco tempo, e sumiu por causa de um único sinal teimoso, impossível de ignorar. A orca é um mamífero, quente por dentro. A temperatura do seu corpo ronda os 37 graus. É a mesma temperatura de uma febre no nosso organismo. Se o macho alfa tivesse sido engolido por uma orca, a etiqueta teria registrado isso. Teria mostrado o calor de mamífero, algo perto dos 90 graus. Em vez disso, marcou 78, cerca de 20 graus abaixo. Um valor que nenhum mamífero de sangue quente consegue produzir lá dentro. Não era erro de arredondamento. Não era um sensor defeituoso a inventar ruído. Era uma parede. E o comportamento também não batia certo. Quando uma orca caça tubarões, normalmente faz isso à superfície, em águas rasas e iluminadas, onde pode manobrar, virar a presa e respirar. Não costuma engolir um tubarão de quase 3 metros inteiro e depois descer até centenas de metros de profundidade para o digerir durante horas, com paciência. O método clássico de arrancar o fígado, preciso e cirúrgico, também não servia aqui. Não havia sinais de desmembramento. A presa tinha sido engolida inteira e levada para o fundo do mar. Por mais terrível que pareça, a hipótese da orca simplesmente não encaixava nos dados. Foi descartada não por impressão, mas por matemática. E a matemática levou os cientistas a uma resposta ainda mais difícil de aceitar. Os grandes brancos são o que os biólogos chamam de endotérmicos regionais. Ao contrário da maioria dos peixes que adoptam a temperatura da água, o tubarão branco gera calor nos músculos e distribui esse calor por uma rede especial de vasos sanguíneos. Assim, mantém o corpo alguns graus acima da água à volta
Isso dá-lhe velocidade e força para caçar em águas frias, como se fosse um animal de sangue quente. E é por isso que o valor registrado pela etiqueta fazia sentido. No interior desse corpo, a temperatura encaixava nessa zona intermédia, perto dos 78 graus. Também a profundidade batia certo. Os grandes brancos costumam mergulhar a profundidades de 500 e pouco metros, muito perto do que a etiqueta registrou. Calor, profundidade, duração, comportamento de engolir e depois descer. Tudo apontava para um único tipo de animal. O que comeu o grande branco, muito provavelmente foi outro grande branco, muito maior. Quando um dos principais cientistas finalmente juntou a sequência completa, a conclusão foi brutal pela sua simplicidade. O predador tinha de ser enorme, cerca de 5 metros de comprimento, mais de 2 toneladas de peso. Um gigante da sua espécie, capaz de emboscar uma fêmea adulta, engoli-la inteira e levar o corpo para as profundezas, onde foi digerido em paz. No documentário que acabou por contar esta história, ficou uma expressão que prendeu o público, a chamada tubarão branco canibal colossal. E a pergunta óbvia vem logo a seguir: será que um grande branco chega mesmo a esse tamanho? A resposta está em imagens feitas na nossa época. Perto de uma ilha ao largo do México, mergulhadores encontraram um tubarão conhecido como Deep Blue. A fêmea foi estimada em mais de 6 metros de comprimento e cerca de 50 anos de idade. Foi filmada a deslizar ao lado de pessoas. Ao seu lado, os mergulhadores parecem crianças. Um grande branco de 5 metros não é um monstro de lenda. Está dentro do intervalo já documentado para a espécie. Não é preciso invocar uma criatura perdida, nem nenhum sobrevivente pré-histórico saído das profundezas. E vale a pena insistir nessa última ideia, porque assim que as pessoas ouvem que alguma coisa devorou um grande branco enorme, a mente salta logo para o megalodonte, o tubarão gigante do passado, o monstro favorito da internet, a criatura que supostamente estaria escondida em alguma fossa desconhecida. Mas o megalodonte falha logo a partida. Sim, existiu, mas extinguiu-se há cerca de 3 a 12 milhões de anos. E não vivia em frio nem em grande pressão de profundidade. Era um animal de águas costeiras quentes que caçava baleias em zonas rasas e mares banhados pelo sol. A escuridão gelada, onde o mito o coloca, não oferece comida, nem abrigo, nem sinais mínimos para sustentar um predador daquele tamanho. A profundidade fria não engoliu o alfa. Mais um grande branco morreu em águas e profundidades onde estes peixes realmente vivem. E é isso que fica na memória, muito depois de os números se apagarem. Nós gostamos de contar a nós próprios uma história reconfortante sobre o oceano. A de uma cadeia limpa, com o grande branco no topo, a meter medo a tudo e a temer nada. Mas a etiqueta que apareceu naquela praia contou outra coisa. Dentro da própria espécie existe uma hierarquia, uma escada de tamanho. E às vezes, os maiores caçam e engolem adultos menores. Quase sempre isso acontece bem abaixo da superfície, sem testemunhas, sem filmagem, sem registro. A marca da alfa não revelou um novo monstro, revelou algo mais estranho. Mostrou que o animal que coroamos como rei, diante da sua própria versão ampliada, vira apenas presa. O verdadeiro mistério nunca foi a identidade do predador. Foi a pergunta que os dados abriram, mas não conseguiram fechar. Com que frequência isso acontece? Quantos grandes tubarões brancos com quase 3 metros desaparecem todos os anos dentro do ventre de gigantes da própria espécie, naquela sala escura e imensa sob as ondas, onde nenhuma câmera chega? O mar esconde a sua caça, esconde a sua morte. A única testemunha da queda da alfa foi uma pequena etiqueta plástica que sobreviveu até hoje e contou essa história. E quando voltamos a ela, sobra a mesma sensação inquietante. Quantas histórias simplesmente afundam e nunca voltam à tona. No fim, o dado mais importante é este. Calor, profundidade e uma digestão longa e lenta apontam para algo que aconteceu muito abaixo, muito longe de olhos humanos. Então a pergunta continua em aberto. Foi uma grande branca que devorou uma das suas? Ou a hipótese das orcas ainda não pode ser descartada? Talvez a questão maior seja outra. Até onde vai, de verdade, o topo da cadeia alimentar no oceano? Na escuridão que mal começamos a enxergar, ainda pode haver muito mais do que imaginamos.